Frequentemente chamada de Holanda, um nome que tecnicamente se refere a apenas duas das suas 12 províncias, Holanda do Norte e Holanda do Sul. A Holanda é uma pequena nação que lançou uma sombra gigante sobre a história mundial. É um país literalmente construído contra a natureza, um ato de desafio e engenhosidade que levou séculos para ser construído. É uma terra predominantemente plana, metodicamente recuperada do mar, onde inovação e engenharia não são um luxo, mas uma questão de sobrevivência diária. Há um ditado local que resume tudo: Deus criou o mundo, mas os holandeses criaram a Holanda. Essa luta constante contra a água forjou um povo pragmático, direto, organizado e ferozmente independente. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. A geografia da Holanda é sua característica mais marcante e uma maravilha da engenharia humana. É um dos países mais densamente povoados e, sem dúvida, o mais plano da Europa. Fundamentalmente, quase um terço do país está abaixo do nível do mar. Essa situação precária não é um acidente, mas o resultado de séculos de drenagem, bombeamento e gestão da água. O país é protegido por um enorme sistema interconectado de diques, barragens e barreiras contra tempestades. O exemplo mais famoso e moderno é o Delta Works na província de Zeeland. Uma série colossal de barragens e barreiras foram construídas após a devastadora enchente do Mar do Norte em 1953. Esta obra, considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis, é o testemunho definitivo do domínio holandês sobre a água. A terra que foi recuperada do mar ou dos lagos é chamada polder. A paisagem holandesa, especialmente no oeste e no norte, é um mosaico desses pólderes planos e férteis, atravessados por uma rede de canais que servem para drenar a terra. Historicamente, essa água era bombeada pelo icônico moinhos de vento. Embora hoje sejam utilizadas modernas estações de bombeamento elétrico, lugares como Kinderdijk, um patrimônio mundial da Unesco com 19 moinhos originais, mostra como esse sistema de gestão de água funcionou durante séculos. Os canais não servem apenas para drenagem. Em cidades como Amsterdã, Utrecht e Delft, eles formam a principal infraestrutura, servindo como rotas de transporte, barreiras defensivas e, hoje, o centro da vida turística e social. Esta geografia completamente plana, combinada com uma mentalidade prática e uma população densa, deu origem à cultura da bicicleta mais avançada do mundo. Na Holanda, há mais bicicletas do que pessoas. Andar de bicicleta não é um hobby nem um esporte, é o principal meio de transporte. O país é coberto por uma rede incrível de ciclovias segregadas e seguras, Fietspaden, com suas próprias sinalizações, túneis e rotatórias. As pessoas vão trabalhar, levam os filhos à escola, muitas vezes em bicicletas de carga ou bicicletas de carga, e faz as suas compras, tudo de bicicleta, independentemente do clima. A cultura holandesa é um estudo fascinante de contrastes. Eles são empresários pragmáticos e, ao mesmo tempo, artistas sonhadores. Eles têm raízes calvinistas de austeridade e economia, mas são o berço do liberalismo social moderno. Esta dualidade foi forjada no século XVII, a idade de ouro holandesa. Durante esse período, a República Holandesa se tornou a principal potência comercial e naval do mundo, como a Companhia Holandesa das Índias Orientais operando como a primeira corporação multinacional. Essa imensa riqueza não estava concentrada na igreja ou em um rei, mas em uma classe próspera de comerciantes e burgueses. Essa nova classe de mecenas financiou um florescimento artístico sem precedentes, concentrando-se na vida real em vez de temas religiosos. Rembrandt van Rijn, o maior dos mestres, capturou a psicologia humana com seu domínio do claro-escuro, luz e sombra, sendo sua obra-prima o colossal A Ronda Noturna. Johannes Vermeer, de Delft, criou cenas íntimas e luminosas da vida doméstica, como Moça com Brinco de Pérola e A Leiteira, que são famosas pelo tratamento quase fotográfico da luz. Séculos depois, o país produziria outro gigante, Vincent van Gogh. Embora tenha passado grande parte de sua carreira na França, sua arte pós-impressionista, cheia de cores e emoções atormentadas, nasceu de suas raízes holandesas. O conceito cultural mais importante, e aquele que todo visitante sente, é aconchego. Esta palavra não tem tradução direta para o espanhol, mas encapsula um sentimento de calor, conforto, convívio e amizade. É a sensação de estar em um café marrom, assim chamado por causa das paredes manchadas de nicotina, com amigos e uma cerveja, o aconchego de um jantar em família em uma casa à luz de velas ou a atmosfera de um mercado de Natal. É um estado de bem-estar social que os holandeses buscam e cultivam ativamente. Essa mentalidade também se traduz em sua famosa sociedade progressista. A Holanda é conhecida por suas políticas liberais, desde ser o primeiro país do mundo a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2001 até suas políticas sobre eutanásia e sua abordagem única em relação às drogas.
A política de tolerância Gedog-Beleid em relação a cafeterias, onde a venda e o consumo de cannabis são permitidos, não se baseia no idealismo, mas no pragmatismo. A crença de que é melhor regular e taxar um problema social do que levá-lo à clandestinidade. A vida holandesa é organizada, planejada. Os holandeses vivem de acordo com seus horários e valoriza a pontualidade e a franqueza. Uma das suas tradições mais coloridas é o seu amor pelas flores, especialmente as tulipas. Embora sejam originárias das montanhas da Turquia, as tulipas foram importadas para a Holanda no século XVI e se tornaram um símbolo nacional. Na década de 1630, a Tulip Mania, uma bolha especulativa frenética sobre bulbos de tulipas raras, tornou-se uma das primeiras crises financeiras registradas na história. Hoje, essa paixão é visível a cada primavera nos campos de tulipas geométricas que florescem na região de Bollenstreek e especialmente nos jardins de Keukenhof, conhecido como o Jardim da Europa, uma exibição espetacular de milhões de flores. Curta, inscreva-se e compartilha. Igualmente importante é o queijo. Os holandeses têm uma longa e orgulhosa tradição na produção de queijos, e sua paisagem plana de pólderes é perfeita para gado leiteiro. Mercados de queijo, como o de Alkmaar ou Gouda, agora são recriações turísticas, mas mostram a tradição histórica em que os produtores de queijo, usando chapéus de palha e tamancos, pesam e negociam as rodas gigantes de queijo. Os queijos Gouda e Edam são os mais famosos e exportados para todo o mundo. A culinária tradicional holandesa é simples e farta e preparada para o clima frio. O doce mais famoso é o stroopwafel, 2 biscoitos finos, tipo waffle, assados e grudados com uma calda de caramelo pegajosa. Eles são melhor apreciados colocando-os sobre uma xícara de café quente para que o vapor amoleça a calda. Uma tradição culinária mais desafiadora é a haring, arenque. O Hollandse Nieuw, novo arenque da temporada, é uma delícia. A maneira tradicional de comê-lo é pegar o peixe cru e em salmoura pela cauda, cobri-lo com cebola picada e picles e comer tudo de uma só vez. O prato de inverno por excelência é o mistura de tudo, um reconfortante purê de batatas misturado ou amassado com vegetais como couve, boerenkool ou cenouras e cebolas, hutspot, e quase sempre servido com uma grande linguiça defumada, rookworst. Finalmente, os holandeses aperfeiçoaram as batatas fritas, chamadas batatas fritas. Eles são servidos grossos, em um cone de papel, e cobertos com uma variedade de molhos, sendo o mais popular a maionese, não o ketchup, ou batatas fritas com molho de guerra de batatas fritas, uma mistura caótica de maionese, molho de amendoim, satay e cebola picada. Quanto aos feriados, a festa mais importante para as crianças não é o Natal, mas Papai Noel. Em 5 de dezembro, São Nicolau, Sinterklaas, que segundo a tradição vive na Espanha, chega à Holanda em um navio a vapor e viaja pelo país a cavalo, entregando presentes às crianças boas. A porta de entrada indiscutível para o país é Amsterdã. A capital é famosa pelo seu cinturão de canais concêntricos do século XVII, o Cinturão de Canais, que é Patrimônio Mundial da Unesco. É uma cidade para explorar a pé ou de barco. Suas principais atrações são o trio de ases dos museus, o Rijksmuseum, o Museu Nacional, que abriga a Ronda Noturna de Rembrandt e outras obras-primas da Era de Ouro, o Museu Van Gogh, que contém a maior coleção mundial de obras do artista, e a Casa de Anne Frank, o pungente esconderijo onde a jovem escreveu seu diário durante a Segunda Guerra Mundial. Além de Amsterdã, há um tesouro de cidades e paisagens. Delft é uma encantadora cidade com canais, famosa por sua cerâmica azul e branca, Azul de Delft, e por ser o local de nascimento de Vermeer. Haia, Den Haag, é o centro político e real do país, sede do Parlamento, o Binnenhof, dos Palácios Reais e do Tribunal Internacional de Justiça da ONU. Roterdã, no entanto, oferece um contraste gritante. Foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial e foi reconstruída como uma vitrine de arquitetura ousada e moderna, incluindo suas famosas casas cubo. Para a experiência tradicional holandesa, os visitantes vão para o interior. Os jardins de Keukenhof são imperdíveis se você viajar na primavera. Para ver moinhos de vento, Kinderdijk oferece o ambiente mais autêntico. Ao mesmo tempo, Zaanse-Schans é mais um museu a céu aberto, com moinhos em funcionamento, oficinas de fabricação de tamancos e tradicionais casas verdes de madeira. As vilas de pescadores de Volendam e Auchan, embora muito turísticas, elas oferecem uma visão da vida tradicional no antigo Zuiderzee. O nome do país é uma fonte constante de confusão. Como mencionado, Holanda refere-se a apenas 2 províncias. O nome oficial, Holanda, significa literalmente Países Baixos, uma descrição geográfica precisa. A cor nacional é a laranja. Isso não tem nada a ver com a bandeira. Vermelha, branca e azul, mas com a Casa Real, a Casa de Orange-Nassau. No dia do rei, Koningsdag,
O aniversário do monarca. O país inteiro explode em uma festa de rua laranja chamada Loucura Laranja, Loucura Laranja. Um fato surpreendente é que os holandeses são, em média, as pessoas mais altas do mundo. No campo econômico, a Bolsa de Valores de Amsterdã, fundada em 1602 pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, foi a primeira bolsa de valores moderna do mundo. E na sua luta contínua contra a água, a maior conquista do século XX foi a construção da Fechamento de Dique, um dique de 32 km de extensão que fechou uma grande baía de água salgada, o Zuiderzee, transformando-a em um lago de água doce, o Ixelmeer, do qual províncias inteiras de novos pólders foram então recuperadas. A Holanda é um testemunho vivo da engenhosidade, perseverança e resiliência do espírito humano. É uma nação que, diante da ameaça constante do mar, não apenas sobreviveu, mas prosperou, criando sua própria terra e, no processo, fomentando uma cultura de inovação, arte e tolerância que influenciou profundamente o mundo inteiro. É um lugar de beleza única e paisagens meticulosamente projetadas, onde a história se reflete nos tranquilos canais de Amsterdã e o futuro é moldado pela arquitetura ousada de Roterdã. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!